fala de outra coisa, Luís. Ora bem, eu hoje vou precisar muito da vossa ajuda numa árdua tarefa que é de trazer emojis para a rádio. Pois Ok? é, sim. Pronto. Então vamos começar Trazer imagem para a rádio. Emojis. emojis. Exato, imagens. Emojis. Ora bem, quais são os emojis que vocês mais usam? Assim, Basta regularmente? ver aqui, elas aparecem lá. Exato. O sorriso, Uso muito pouco o fixe. o fixe. Eu, por acaso, Enerva-me um acaso, pouco. uso Só um como bocadinho. resposta, Enerva-me. só Sim, como quando resposta é a assim uma coisa mensagens muito- para fazer Aquelas mais recebido. rápidas. Ok, está Sim. recebido, está lido. Em vez do ok, Ok, sim. é isso. Sim, também. O sorriso normal, o O piscar de beijinho. olho, Sim. O beijinho. o beijinho, o piscar de olho e um que eu adoro, que talvez seja esse mesmo, é o revirar de olhos para cima. Também adoro revirar de olhos Sim. e adoro um novo que tem muito a ver comigo, que acorda às 4 da manhã, aquele que está assim, tipo, parece com olheiras. Sim. Os olhinhos sim, assim sim, meio... Sim. Depois há aquele que tem o zzz Sim. na cabeça, não é? Claro. Esse é mais às 2 Nenhum da manhã. desses está No top? no Não. top. É, Não, nada. coraçãozinho nada disso. O vermelho. coraçãozinho está Ah, também, pronto. mas não é o Está, primeiro. mas não é o primeiro, pois não é não, o Luís? primeiro, não. Aliás, de acordo com um estudo divulgado pelo New York Times, os jovens estão a trocar os emojis mais típicos, que serão estes que nós estamos aqui a falar, por novas opções. Por exemplo, no ano passado, o emoji mais usado foi aquele que mostra uma expressão de choro intenso, com lágrimas abundantes. Sim, tipo a aquele rir. Este a é o rir, triste, não é? aquele O triste que tem mesmo? tem Sim. aquelas lágrimas mesmo. Tem um Amazonas em cada- Um rio Sim. mesmo. Não é em aquelas cada um. lágrimas. Tem as gotinhas, Não é sim. que tem as sei. gotas. Tem mesmo. Pronto, à primeira vista, diríamos que é para mostrar uma tristeza profunda. Com tudo o que se passa à nossa volta. Pois, Não mas é? não. Para as novas gerações, este é um emoji multiuso, serve para muita coisa. É o 6-7. Claro. É usado tanto para quando uma coisa é engraçada, como emocionante, ou como mesmo constrangedor, que dá vontade de chorar. Portanto, dá para muitas coisas Dá-se lá este perceber os emoji. miúdos, É o não é? vestido preto. É o vestido preto dos emojis. Exatamente. Dá para tudo. O New York Times analisou vários posts no Reddit, com o apoio de linguistas, que explicam que a parte da popularidade do emoji no último ano pode ser explicada por uma mudança cultural. Os jovens passaram a considerar que alguns emojis estavam a ser usados em excesso e depois migraram para outras opções, como esse, por exemplo. Outro exemplo é o emoji de caveira, aquela caveira, que foi usado por adolescentes para indicar que alguém morreu de rir. Epá, já estamos. Não é outro patamar. Temos de acompanhar isto. Em determinado momento esse uso chegou a superar o tal emoji do choro intenso, mas depois perdeu força. Não vingou. Pronto. De acordo com este Morreu. especialista, Morreu. Cadáver para esse emoji. os adolescentes costumam ser os primeiros a adotar novas formas de linguagem, especialmente as meninas, as mulheres, que tendem a manter mais conexões sociais, um vocabulário emocional mais amplo. Os adolescentes não gostam nada do ponto de exclamação e do ponto final nas Exatamente. frases. Não é? Não, Dizem que é muito isso é. agressivo. É, É ralhete. Exato. E muito menos caps lock, não é? Meio Mas os é coisas verdade. nem Nunca pensar. mas é verdade, já tive essa conversa. Pois também. é. E enquanto as gerações anteriores se preocupavam mais com a comunicação em massa nas redes sociais, os mais jovens buscam uma comunicação mais direta, mais íntima, seja em conversas em grupo ou mesmo nas várias comunidades. Confirmo. E segundo Like us. este jornal, os mais jovens têm substituído emojis amplamente usados por outras gerações por alternativas a que transmitem sentimentos semelhantes. Por exemplo, o caso da flor murcha, adotada por muitos utilizadores no lugar do coração partido, por exemplo, ou o emoji do fogo, aquele de fogo, não é? Que passou a ocupar o espaço antes ocupado pelo emoji dos 100 pontos, aquele dos 100. Sim. Mas o 100 é o fogo. É o Pronto, fogo, exatamente. está on fire. Exatamente. Claro. Pronto. A parte da popularização dos emojis está ligada ao avanço da comunicação digital em detrimento das interações presenciais e com isso mesmo as expressões faciais, os gestos, o tom de voz deixam de fazer parte da conversa, o que aumenta a necessidade de outros recursos como os emojis para transmitir essas emoções e essas intenções. Vocês sabem quantos emojis estão disponíveis? Quantos emojis existem? Meu Deus. Sentido. Não, Não, muitos. muitas Pois é. centenas. 3.600. São muitas centenas mesmo. São mais de Aqueles que eu uso. 3.600 emojis disponíveis, sendo que os 10 mais usados correspondem a 36% de todos aqueles que foram usados no ano passado. Enfim, aquele que eu vos falei inicialmente é o mais usado, mas há outros também que são mais usados. No segundo lugar está aquele que aparece de lado a rir com aquelas lágrimas. com as lágrimas a sim. saltar. É o segundo. O outro a rir mais direitinho, também com as lágrimas de chorar a alegria, rir, é o basicamente. terceiro. Pronto, depois também aparece o polegar para cima, o rosto sorridente e aqui mais à coraçãozinho frente o vermelho. coraçãozinho aparece, desculpe, deixem-me só ver Mas é giro aqui. sabermos isto, que é O para interpretarmos as coraçãozinho mensagens aparece dos no quarto jovens. lugar. Como O coraçãozinho coração? aparece no quarto lugar, o coração vermelho e as mãos unidas no quinto lugar. Assim, o obrigado, não é? Exatamente. Carlos Pedro,
Qual é o emoji que mais usas? Tu que és mais novo vamos que lá. nós. Eu, como estou muitas vezes a rir, uso aquele emoji a chorar de rir. A chorar. Aquele Mas tem é que Lá Mas está, o é o mais inclinado? usado. O inclinado ou aquele que aparece mesmo o riozinho de lágrimas? O riozinho de lágrimas. Pronto, exato. então é o mais Claro, usado. é o mais Confere, o Carlos Pedro usa o emoji mais usado. Eu acho que é usaria esse para transmitir uma profunda tristeza. Sim, também. É o revirar de olhos também. Está no meu top 3. Vamos lá, vamos revirar os olhos para o outro lado. Não, mas olha, não vamos continuar a falar de emojis, mas vamos continuar a falar de representações gráficas. De Vamos à imagens. galeria Bom, ainda de bem que estamos imagens, em de rádio. imagens, não é? Exato, As imagens. estamos no meio certo para falar de imagem, não é? E para mostrar a imagem, não é? Exatamente. Não, vamos à galeria de governadores do Banco de Portugal, porque o atual governador, Álvaro Santos Pereira, decidiu pôr em ordem, digamos, e pôr no calendário, retomar uma tradição que tinha sido quebrada pelo seu antecessor, Mário Centeno. E que tradição é essa? No fundo é quando um governador assume de novo o lugar, assume o cargo, ele encomenda a um artista o retrato feito do seu antecessor, que fica depois exposta. Esse retrato fica exposto depois na sede ao lado de todas as outras que eles têm na função no passado. No fundo, aquela parede Aquela galeria. que existe em muitas instituições, do Banco de Portugal também, a galeria neste caso, dos ex-governadores. Mário Centeno não o fez em relação ao seu antecessor, Carlos Costa. Sabemos que a relação entre ambos não era a melhor. Estou a ser simpático aqui na classificação, não é? Quer dentro do banco, onde eles conviveram antes de Mário Centeno chegar ao governo, quer depois fora do banco. Enfim, lá terá tido as suas razões para não encomendar o retrato, mas Álvaro Santos Pereira agora decidiu repor essa normalidade da tradição, e o Banco de Portugal vai pagar cerca de mais de 15 mil euros pela encomenda, e assim os ex-governadores, Costa e Centeno, ficam ali também pendurados, tal como os seus antecessores. Sigo aqui o relato do Expresso sobre isto. Isto é uma tradição que tem 57 anos, portanto foi em 69 que foram encomendados os retratos de 6 ex-governadores, e esta encomenda foi feita pelo então governador na altura, no final dos anos 60, Pinto Barbosa. Foi ele que começou esta tradição. Como é que isto funciona? O Banco de Portugal tem um limite máximo no orçamento definido para contratar os artistas que vão fazer o retrato. Depois faz-se uma seleção de potenciais artistas para que os retratados possam escolher. É só uma indicação, eles também podem escolher fora dessa lista se tiverem uma ideia diferente sobre o autor ou a autora do seu retrato. Carlos Costa já tem o seu retrato feito, por exemplo, por Carolina Piteira, que aliás o retrato dele já substituiu a foto que lá estava no lugar do retrato enquanto ele não era feito. E Mário Centeno escolheu um artista também novo, tal como Carolina Piteira. Carlos Costa disse ao Expresso que Carolina Piteira é uma das melhores e mais importantes artistas, é a escolha dele, e faz também com que seja a primeira vez que uma senhora ou uma mulher faz o retrato para esta galeria do Banco de Portugal. Carolina Piteira tem 36 anos, licenciou-se em Belas Artes de Lisboa e depois na Universidade de Islândia, no Reino Unido. Mário Centeno escolheu João Abel Mota, diz que, por indicação também de artistas da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, é um jovem promissor, diz Mário Centeno, que estudou também na Escola de Belas Artes em Paris, tem 27 anos, e isto também feito por estas instituições, há várias que os têm, o Parlamento tem também, há partidos que também têm a galeria, aí com fotografias sobretudo, a galeria dos ex-presidentes, sabemos que o Palácio de Belém também tem. Sim, a galeria dos presidentes. É uma forma também de dar a conhecer artistas novos, é mesmo, sim. Quando são convidados para estes trabalhos, que têm uma grande exposição. Portanto, Banco de Portugal, está tudo ok já na galeria Está reposta. Está reporta a normalidade na galeria dos ex-governadores.